Pessoal, bom dia. Tá dando para ver direitinho? Como é que tá o som? Um minutinho a gente começa, tá? Prontinho. Ok. Tá dando para ver direitinho, pessoal? Tá ok o som? Tá dando para ver direito? Como é que tá o som? Tá ok? Som, imagem, tudo bem, né? Então tá bom. Tá ótimo. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos que estão chegando. Marinês, Adriano Schmidt, Ítala, Rayana. Um grande abraço a todos que estão conosco. Sônia. Muito bem, pessoal, vamos lá? Já 8 horas e 1 minuto. Então vamos fazer a nossa prece, né? E a gente dá início aos estudos de hoje. Então vamos convidar a todos para fecharmos os nossos olhos e abrirmos o nosso coração para que o amor divino possa adentrar, tocando as fibras mais profundas do nosso sentimento e fazendo-nos despertar, Senhor, para as realidades da imortalidade, da transcendência, da vida maior, na qual estamos inseridos como filhos de Deus, como criaturas que possuem a fagulha divina dentro de si. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos, estudando, por podermos aprimorar concepções e também a nossa prática diária. Abençoa todos os irmãos que aqui estão. Todos somos necessitados de informação e de amor. Que possamos conceder aos outros aquilo que nós também necessitamos. Um exercício de amor, um exercício de compreensão e de perdão. Que a luz, na verdade, brilhe cada dia mais e mais em nossa mente e em nosso coração. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, então vamos lá, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, estou falando aqui de Campina Grande, na Paraíba, e o nosso trabalho tem ligação com a Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Então vamos dar continuidade ao estudo do livro Diálogo com as Sombras, de Emílio Miranda. Esse livro fala sobre a teoria e a prática da doutrinação. Tá? Temos falado muito sobre a mediunidade, né? Porque a gente fala do contexto da reunião mediúnica. Então, a doutrinação faz parte, como lidar com a mediunidade faz parte, como entender a mediunidade. Tá? Então, as dúvidas que vocês tiverem nesse sentido, vamos colocar para que todos possamos
aprendendo um pouco mais, né? Analisando sob a luz da doutrina espírita. Okay? Nós estamos no capítulo 2 ainda e falando sobre os orientadores. Tá? Então nós paramos aqui no ponto que o Hermínio Miranda falava assim, né? A doutrina espírita não recomenda a aceitação cega de coisa alguma. Ao contrário, incentiva-nos a tudo examinar, para acolher apenas o que a razão sancionar. Porque no contato com os espíritos, também os espíritos amigos, né, no contato com supostas incorporações de espíritos protetores, espíritos amigos, espíritos que vêm trazer alguma mensagem, né, nós temos que analisar tudo. Né, nós temos que analisar e ver aquilo que a nossa razão sanciona. Né? Como a gente já falou, os espíritos amigos não ficam chateados nem irritados com nós partimos de um questionamento sobre a identidade deles, né? Ou alguma coisa que eles falem, eles não ficam irritados com isso. Porque os espíritos bons justamente sabem que nós estamos tateando no escuro, que nós temos o contato com os espíritos dessa forma, tentando perceber aquilo que é real daquilo que não é. Então eles sabem das nossas dificuldades. Os espíritos mais infelizes, eles podem até tentar se apresentar como espíritos amigos, como espíritos protetores, como espíritos mentores, mas eles não sustentam o discurso deles. Então a gente que tem um pouquinho de experiências, a gente começa a conversar com eles, eles estão dando a entender que são espíritos amigos. E a gente vai percebendo nesse ou naquele ponto certas contradições. Né? A gente vai percebendo certos traços mais inferiores, vamos dizer assim. Né? Então não é tão difícil a gente perceber quando estamos sendo enganados. Tá? E aí muitas vezes até é possível desfazer esse engano na hora. Aí o espírito cai na gargalhada, né? Fala que estava enganando a gente e tal. Né? Mas tudo bem. Né? Vamos conversar então em bases mais verdadeiras a partir de agora, dentro de uma linha psicológica mais verdadeira. Né? E aí o espírito vai falando das motivações dele, né? Não, que estou aqui mesmo é para atrapalhar, estou aqui para prejudicar, para destruir esse trabalho e tal. E aí a gente vai argumentando, mas o porquê disso, né? Como é que ele está, o que está acontecendo com ele e tal. E a gente vai entrando no campo pessoal, né? Para tentar achar alguma abertura para o sentimento. Para entrarmos em contato com o sentimento dele, que é o mais importante, sempre, né? Ok? É preciso, entretanto, não cair no extremo oposto de tratar qualquer companheiro espiritual com aspereza e desconfiança injustificáveis. Então isso aqui é importante também, né? Então, mas aí você pode até questionar os espíritos que aparecem querendo dar alguma mensagem e tal. Mas é preciso bom senso também, é preciso tato. Né? Nós não podemos partir do princípio que tudo que se faz ali é questionável, tudo você tem que desconfiar de tudo. Não, não há necessidade disso também. Porque se você partir também de uma desconfiança sistemática, que muitos acabam entrando nessa desconfiança sistemática, desconfiam de médiuns o tempo todo, desconfiam dos espíritos o tempo todo, desconfiam de si mesmos o tempo todo. Na verdade, são pessoas que não acreditam nem em si mesmas, nem nos outros. Tá? Então, usa muito a desconfiança. Isso não é bom também. Isso só demonstra a nossa falta de segurança. Não é? Quando a gente desconfia demais é porque a gente se sente inseguro. Sempre com medo de ser enganado, sempre com medo de... E não há essa necessidade também. Né? Então, não cair no extremo oposto de tratar qualquer companheiro espiritual com aspereza e desconfiança injustificáveis. Né? Até porque, se a gente faz isso, a gente prejudica o trabalho dos médiuns.
Porque nós precisamos muito mais da confiança do que da desconfiança. Nós já trabalhamos no escuro, entre aspas. Nós já trabalhamos no desconhecido, entre aspas, né? Nós trabalhamos com a nossa normal insegurança, nossa e dos médiuns, né? É normal que a gente se sinta inseguro diante do desconhecido, diante do invisível, é normal. Existe uma insegurança básica, né? Só que se você parte da desconfiança sistemática, você aumenta muito essa insegurança. E os médiuns iniciantes, por exemplo, eles precisam muito se sentirem seguros, acolhidos, né? E que o dirigente, o doutrinador, ajude a passar essa segurança, essa confiança na mediunidade das pessoas, que não nos faz aceitar tudo cegamente, mas nos faz relevar certas coisas em função de um benefício maior, do exercício, do aprendizado, da experiência. Às vezes a gente releva algumas coisas que a gente percebe que, né, que vão precisar de ajustes durante a reunião mediúnica, para a gente fazer esses ajustes depois pessoalmente com o médium, conversando com um, conversando com o outro, né? Eu prefiro fazer esses ajustes pessoalmente com cada um, à medida que eu vou percebendo as dificuldades, né? Durante a reunião mediúnica eu procuro não expor os médiuns, partindo muito mais da confiança, muito mais do estímulo, né? E aí no particular a gente vai conversando com um com o outro, propondo certas mudanças que a gente percebe necessárias, né? Mas eu vou muito mais no acelerador do que no breque, tá? Eu percebo que a gente tem que ir muito mais na confiança do que na desconfiança, do que no questionamento constante, né? Até para a gente passar essa segurança, aí os médiuns começam a produzir. Porque se você parte da insegurança, da desconfiança, os médiuns já nem produzem, porque eles ficam tão com medo de errar, tão com medo disso, com medo daquilo, que eles nem começam a produzir, né? Então eles se paralisam no medo, né? Agora, se você passa confiança, se você estimula para que haja uma produção, aí você vai ajustando essa produção com o tempo. Você vai orientando, vai dando elementos para que ele aperfeiçoe a produção dele, né? Agora, se você parte da desconfiança, você nem tem produção, porque a pessoa se paralisa pelo medo de errar, que é uma das coisas muito fortes que existe nos grupos, né? É o medo de errar, tá, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Qualquer coisa aí vocês vão colocando, tá? Qualquer dúvida aí sobre o estudo que estamos falando, tá? Ao cabo de algum tempo de convivência, formulado o juízo sobre os nossos orientadores, saberemos identificá-los e conheceremos seus métodos de ação. A delicadeza do trabalho e seu ponto crítico estão exatamente nesse balanceamento entre vigilância e confiança. É perfeito, né? O que o Hermínio Miranda está falando aqui, né? A gente vai se acostumando com os espíritos que nos auxiliam. É lógico que nem todos vão se comunicar, né? É um ou outro que vai se apresentar, que vai, né? A gente vai se acostumando com alguns companheiros que se apresentam, né? Outros vão ficar mais no anonimato mesmo. Mas nós vamos criando, né, esse vínculo de maior confiança, né? Todos podem fazer alguma pergunta, pessoal, tá? Fiquem à vontade, pode fazer espontaneamente aí. O que tiver dentro a gente vai respondendo, né? O que não couber a gente passa, deixa para um outro momento, tá? Ok? Então a gente vai balanceando entre a vigilância, entre a intuição. Ó, a coisa não é do jeito que ela está se apresentando. O espírito está vindo como necessitado, mas alguma coisa está me dizendo que não é isso. Aí entra a nossa intuição, né? A gente pede para o médium, falando, observe melhor. Você está percebendo um doente, não é? Você está sentindo um sintoma. Observa, no fundo, se não tem um riso, não tem uma... Às vezes o médium fala, é verdade, Alexandre, eu percebi.
Eu percebi que realmente, superficialmente, tem a expressão de um doente, sintomas e tal, mas quando eu observo mais no fundo eu vejo que tem alguém que tá gostando da situação, que está uma intenção subreptícia, né, de enganar. Então, dê passividade desse que está com essa intenção de enganar e que está tentando se fazer passar por um doente ou por, né, um acidentado ou qualquer outra coisa, né? Certo? Então, às vezes a gente percebe, né, a intuição. Então, é o balanceamento entre a intuição, entre a percepção, a vigilância, talvez não seja aquilo que esteja sendo apresentado a princípio, talvez seja uma outra coisa, né? E entra a confiança, né, que a gente precisa ter na mediunidade, né, dos médiuns, tal, ok? Então a gente vai balanceando isso, né? A Angélica Machado colocou, né? Quando comunicam em sonhos, como saber se é bom, real, o que nos orientam? Angélica, é preciso você sempre analisar, mesmo o conteúdo dos sonhos, você tem que analisar. Se você recebeu uma orientação, por exemplo, no sonho, como é que você percebe se é bom ou se não é bom? Você tem que analisar o conteúdo moral daquilo que foi apresentado, tá? A lógica, a coerência, né? E nós temos sempre que discernir entre o que é bom e o que não é bom. Nós temos elementos, né? Se alguém está lá nos falando, Alexandre, tenha paciência em determinada situação, compreenda um pouco mais, né? Converse com a pessoa, tá? É um conteúdo bom. Ó, a pessoa está me induzindo à paciência, à compreensão, ao perdão, né? Agora, se está lá me orientando, ó, não deixa acontecer isso, você tem que pegar pesado com a pessoa, você tem que, né? Você tem que, né? Acuar a pessoa, não sei. Aí você já tem que ficar com as barbas de molho, né? Já tem que ficar, opa, peraí, que orientação é essa, né? Induzindo a tomar satisfação de alguém, induzindo. Aí você já tem que tomar cuidado que a coisa não está boa. Então facilmente a gente percebe um conteúdo positivo e um conteúdo negativo, né? Facilmente, à luz do discernimento do Evangelho de Jesus, você percebe o que é um conteúdo e o que é outro, tá? É isso que nós temos que analisar, ok? Mesmo os sonhos, né? A Silvânia colocou, ontem dentro da casa espírita eu tive a certeza de que devia me afastar. Será que não foi engano meu? Você tem que analisar, Silvânia, tá? Porque muitos trabalham para o nosso afastamento dos trabalhos. Muitos espíritos trabalham, espíritos levianos, trabalham para nos desanimar, trabalham para nos entristecer, né? Achar que não tem jeito, que não dá. Então muitos vão trabalhar nesse sentido, tá? Então você tem que analisar o seu contexto. É lógico que às vezes tem certos contextos de casa espírita que às vezes está um conflito imenso dentro da casa espírita, né? Então tem certas situações específicas, tem certas situações muito específicas que às vezes até cabe um afastamento, dependendo se você tem uma sensibilidade grande e dentro da casa espírita está um tumulto muito grande, uma briga de poder lá dentro da casa espírita, tá? Então tem certas situações muito específicas que pode até já vi situações a pessoa até se afastar de um grupo e se vincular a outro grupo que estava melhor estruturado, tá? Então não dá para a gente pegar essa situação fechada e dizer, não, sempre é os obsessores tentando nos... Não dá para a gente fazer isso. Você tem que analisar o seu contexto. Quais dificuldades você tem lidado dentro da casa espírita, por que você estaria sendo estimulada a deixar, por que está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo, o que pode melhorar. Você tem que analisar o contexto todo, tá? Mas muitos espíritos trabalham para a gente desanimar, para a gente abandonar, né? Então a gente tem que estar bem vigilante com relação a isso. Ok? Oi, Eliana, um abraço.
Wesley, um abraço. Certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui só um pouquinho. A Jusilane colocou, me chamo Jusilane, sou médium inconsciente, estou há algum tempo afastada dos meus trabalhos. Estou passando por muitos problemas. Será que por esse motivo? Olha, Jusilane, se você é médium inconsciente, né, o que é um pouco mais delicado do que a mediunidade consciente, tá? Precisa mais vigilância, precisa mais autodomínio, conhecimento, tá? Que a mediunidade inconsciente ela exige um pouco mais de vigilância. Então, uma aguinha aqui, né, no trato com a mediunidade. E você produz a força mediúnica continuamente. Tá? Você, como médium, é uma faculdade até biológica, né, orgânica, né? Você produz a força mediúnica constantemente. Se você se afasta, você deixa de ter aquela oportunidade de gastar parte da força mediúnica que você produz, o que vai gerar um acúmulo de força mediúnica, uma hipersensibilidade, né? Você vai começar a sentir provavelmente mais, por esse acúmulo, você vai sentir mais as presenças, pode até somatizar mais, tá? E isso pode começar a tumultuar as coisas na sua vida, porque na medida que você vai sentindo, você vai sintonizando, você não trata os espíritos que você sente, que você percebe, né? Porque você não vai na reunião, então você não tem oportunidade de ajudá-los. Aí a coisa vai se acumulando, as necessidades vão se acumulando, e isso pode gerar bastante transtorno na sua vida, sim, tá? Não sei se é isso que está ocorrendo, mas a chance é boa, tá? Ok. Ok. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Sem um perfeito entendimento entre as equipes encarnada e desencarnada, é impraticável um trabalho produtivo e positivo. Temos que buscar o terreno comum da harmonização e da integração, o que não é o mesmo que aceitar tudo sem exame, né? E veja bem, esse entrosamento entre equipe encarnada e equipe desencarnada, né, é um entrosamento que a gente faz através da adequação da nossa preparação para a reunião, né, do conhecimento, dos significados que a gente dá para a reunião, o entendimento da seriedade do que a gente está fazendo ali. Tudo isso faz parte do processo de entrosamento dos espíritos com os encarnados, da equipe espiritual que é a equipe material. Tá? Então, quanto mais conscientes nós estivermos do que estamos fazendo ali, maior será o nosso entrosamento com a equipe amiga, né? Os espíritos amigos que estão conosco. Né? Eu gosto de estabelecer como um contrato do grupo, né? Um contrato verbal, né? Um contrato de trabalho do grupo. Eu gosto de usar o livro Desobsessão, do André Luiz. Tá? Por quê? Porque eu acho a síntese melhor estruturada, com as orientações mais coerentes ali, que é mais fácil das pessoas lerem, entenderem o livro Desobsessão. Tá? Eu uso como um manual básico, vamos dizer assim, que é, né, sobre as reuniões mediúnicas, sobre as regras do grupo. Eu gosto de usar como um contrato o livro Desobsessão. Então isso faz com que o grupo se ajuste dentro do que a espiritualidade quer de nós. Né? Então, estabelecido esse contrato, vamos todos tentar agir de acordo com o que esse livro aqui fala, com as orientações que são ditas aqui, de preparação, de disciplina, de pontualidade, de assiduidade, tal, né? Então,
Eu gosto bastante desse livro, eu acho ele uma síntese muito interessante do que tudo que a gente precisa para a reunião de desobsessão. Tá? Se a gente fizer isso, a gente vai se entrosar bem com os bons espíritos, viu? A gente vai ter uma condição boa da gente se entrosar com a equipe espiritual. Ok? Essa vigilância, insistimos, é indispensável. Se o grupo transvia-se e vai insensivelmente afastando-se das boas práticas doutrinárias, fica entregue à sua própria sorte. É verdade, né? Quer dizer, se o grupo vai optando por ir para um caminho questionável, duvidoso, né? Que vai se afastando das orientações, por exemplo, do que o André Luiz fala lá no livro Desobsessão. Né? A pessoa começa a experimentar outras coisas, né, que outros autores vão falando, mas às vezes pessoas que não... Né, entre André Luiz e outros autores, você vê que o André Luiz tem uma condição melhor. Né? Aí você vai entrando por caminhos meio perigosos. Você vai se afastando, às vezes, daquilo que é o mais interessante para a reunião mediúnica. Né? Você vai se afastando passo a passo daquilo que é o desejável. Né? E aí é um perigo, né? Allan Kardec chama a atenção nossa no Livro dos Médiuns do perigo que é você começar a absorver certos modismos, né? Certas ideologias aí, que os espíritos vão trazendo de uma forma leviana, os espíritos infelizes vão introduzindo no grupo, e aí o grupo vai se afastando. Esse é um dos maiores perigos dos grupos inexperientes, né? Dos grupos novos. Né? O César diz: bom dia, Alexandre. Gostaria de saber se todas as mensagens de mentores ou espíritos desconhecidos devem ser repassadas para pessoas na qual nunca vi. Acontece constantemente na rua, metrô, restaurantes. Às vezes são tão forte a obrigação de um contato com a pessoa que tenta de alguma forma puxar o assunto e repassar a mensagem. Então, César, eu não aconselharia você a fazer isso, não. Tá? Veja bem, a mediunidade, principalmente em médiuns iniciantes, médiuns ainda inexperientes, né? Nós não somos assim médiuns seguros. Nós temos muito que exercitar num contexto mais fechado, num contexto mais criterioso. Nós temos muito que exercitar antes de passar mensagens às pessoas, assim de uma forma assim, né? Como um canal aberto, vamos dizer assim. Chico Xavier, por exemplo, ele começou a trabalhar com mensagens, ele começou a passar mensagens nos trabalhos, veja bem, dentro dos trabalhos, né, do centro espírita que ele participava, da metade para o final da vida dele. Depois de muito exercitar a psicografia, depois de muito adquirir de experiência, de conhecimento, de autodomínio, de vigilância, né? Aí, de tão delicado que é você passar mensagens às pessoas, o Chico Xavier só começou esse trabalho pela delicadeza que é da metade para o final da vida dele. Entendeu? E olha que o Chico Xavier é o Chico Xavier. Imagina a gente, né? Somos muito mais inseguros, médiuns inseguros do que o Chico Xavier, e necessitados muito mais do que o Chico, né? Imagina o cuidado que nós temos que ter. Então, tanto a psicografia quanto a psicofonia, é muito interessante a gente exercitar num âmbito mais doutrinário, dentro das reuniões mediúnicas ou dentro de grupos específicos de exercício. Ou na nossa casa, se formos fazer, não é proibido, mas faça sob a luz do Evangelho, dentro de uma disciplina, um dia certo, uma hora certa, para se fazer isso. Por quê? Nós temos que acrisolar a mediunidade, né? Nós temos que, aquilo que está muito aberto, assim, tal, né? Nós temos que ir acrisolando a mediunidade. Nós temos que ir, é como um diamante precioso, que nós não saímos por aí mostrando para todo mundo. Você tem que guardar aquilo, colocar no estojinho bonitinho, deixar que o fulgor daquele diamante
Você abre esse estojo só nos momentos certos, né? Ali no contexto doutrinário, no contexto de exercício, no contexto de estudo, dentro da casa espírita, né? Isso faz com que você fique menos propenso aos ladrões da força mediúnica. Porque quando a gente começa, a gente é um canal muito aberto, assim, em qualquer lugar a gente está psicografando, em qualquer lugar a gente está psicofonando, né? A gente está incorporando. Aí você começa a se expor, é como se expusesse aquele diamante, e os ladrões estão por aí. O perigo é grande. Tá? O perigo de você ser enganado ou enganar alguém, de você ser vampirizado nas suas forças mediúnicas, entendeu? Então eu aconselharia a todos os médiuns, né, a fazerem mais esse processo, né, de guardarem para as reuniões mediúnicas, para o contexto doutrinário específico, né, dependendo do tipo de mediunidade, não sair por aí assim com a mediunidade, entendeu? De qualquer forma aberta, assim. Você está no ônibus, dá uma vontade de escrever, você já vai escrever. Não. Os espíritos bons, eles não ficam nos induzindo esse tipo de atitude, porque eles sabem que eles gerariam uma viciação das nossas forças, né? Ah, mas deu vontade, eu estava no banheiro, deu vontade de escrever. Não, calma lá, né? Não é qualquer lugar, qualquer hora, não. Né? Vamos disciplinar para os momentos certos. Né? Guardemos as forças mediúnicas. O ectoplasma, que é a força mediúnica, é uma preciosidade. É a força nervosa do médium, exteriorizada. É como se nós exteriorizássemos parte do nosso sistema nervoso. É perigoso, assim, nós fazermos isso de uma forma indisciplinada, entendeu? Assim como aplicar passe em qualquer lugar, de qualquer jeito, também é a mesma coisa. Você está exteriorizando as forças radiantes. Né? Então precisamos tomar alguns cuidados, algumas disciplinas aí, porque senão a gente se expõe a certos riscos, tá, César? Então, dia e hora certa, uma vez por semana. Então, uma vez por semana eu vou estar à disposição dos bons espíritos. Vou ler o Evangelho, colocar uma musiquinha suave, vou meditar um pouco, vou silenciar, vou acalmar o meu mundo íntimo e vou tentar criar a situação de sintonia. Tá? Aí eu escrevo e analiso aquilo que eu estou escrevendo. Aí vou analisar. Né? Porque espírito, César, espírito para falar da vida dos outros tem aos montes, viu? Espíritos que querem dar palpite na vida dos outros, que tem aos montes. Até mesmo familiares das pessoas, mas não necessariamente espíritos evoluídos. E quando se trata de espíritos sem evolução, tentando falar coisas da vida do familiar, tentando ajudar, mas sem consciência do que está fazendo, às vezes pode mais prejudicar do que ajudar. Dependendo do caso, pode mais prejudicar do que ajudar. O contato com os familiares, quando se trata de espíritos que estão dentro de um contexto mais equilibrado, ele não se dá assim de uma forma aberta, é de uma forma disciplinada. Tá? Os nossos familiares, eles não têm permissão de vir a qualquer momento, em qualquer lugar, vir nos passar mensagens. Eles fazem isso dentro de uma permissão do plano espiritual, dentro de uma disciplina que eles estão inseridos. Tá? Quem faz isso, de vir em qualquer lugar, a qualquer momento, são os espíritos que não estão bem. Eles aproveitam que alguém tem mediunidade e começam a querer dar palpite em tudo que acontece na vida dos outros. Tá? Então é uma coisa para você analisar, não sei exatamente qual é o contexto, mas você sabe, né? Então você pode analisar aí. Ok? Ok, então vamos lá. Mais um pouquinho, né? Vamos continuar aqui. Então, essa vigilância, insistimos, é indispensável. Se o grupo transvia-se e vai insensivelmente afastando-se das boas práticas doutrinárias, fica entregue à sua própria sorte. Não quer dizer que os espíritos amigos vão nos abandonar à nossa própria sorte. Não é exatamente isso, né?
Eles não são caprichosos como a gente, né? Então eles nos ajudam sempre, né? O fato é que nós vamos nos afastando da sintonia com eles, né? Essa que é a questão. Eles estão ali tentando nos ajudar, só que nós ficamos dando ouvido aos espíritos infelizes, ao invés de darmos ouvidos aos espíritos amigos, né? A gente acaba aceitando as sugestões do desequilíbrio e acaba rejeitando as sugestões do critério, do equilíbrio, né? Ok? Então não são eles que nos abandonam, nós é que abandonamos eles, né? Por vezes, né? Ok? Esse é o momento em que os outros companheiros desencarnados se aproximam para substituir os mais esclarecidos. Quer dizer, se você não dá ouvidos aos espíritos bons, você vai dando ouvido aos espíritos levianos, são esses que vão se tornando o secto, né, de seguidores nossos ali, vão ser os espíritos levianos. Tá? Por quê? Porque nós estamos lidando com a mediunidade de uma forma leviana. A gente acaba atraindo os espíritos levianos. Né? Eu já falei para você das consultas espirituais. Né? Quem fica respondendo tudo quanto é pergunta que os encarnados fazem são os espíritos levianos. Entendeu? São os espíritos levianos que ficam respondendo tudo quanto é pergunta que a gente faz. Às vezes as coisas mais banais são os espíritos levianos. Os bons espíritos, eles vão nos orientar, eles vão nos estimular ao bem, mas eles não vão permitir que nós transfiramos a responsabilidade para eles. Eles não querem gerar dependência. Os espíritos infelizes querem. Então, tudo que você perguntar, eles vão responder, e aí você vai criando essa dependência. Tudo que você vai fazer, você tem que perguntar para o espírito guia. Né? Eles gostam dessa influência que eles têm sobre nós. Os espíritos bons, não. Eles querem nos ver andando com as nossas próprias pernas, buscando nos livros, buscando nas experiências, do aprendizado que a gente precisa. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Por isso que essas consultas com os espíritos, né? Às vezes a pessoa faz lá um trabalho de consulta com os espíritos. Né? Um trabalho de cura na casa espírita baseado na consulta com os espíritos. É preciso tomar muito cuidado, pessoal. Muito critério. Por quê? Porque senão se abre muita margem a espírito leviano que se aproveita essa tendência à transferência de responsabilidades que nos cabem, a gente começa a colocar por conta dos espíritos, né? Começa a colocar nas costas deles, né? E aí abre espaço para manipulação, ok? Não nos esqueçamos de que todos os métodos são válidos para aqueles que se enquistaram no transviamento moral. Se não estivermos atentos, nem sentiremos a mudança, e dentro em pouco estaremos inteiramente dominados. Tá? Então aqui o Hermínio Miranda está dizendo, olha, nós não nos esqueçamos de que todos os métodos são válidos, ou seja, com esse tipo de espírito leviano, vale tudo, pessoal. Com os espíritos amigos não vale tudo, não. Tá? Eles agem com profundo respeito ao nosso livre-arbítrio, com profundo tato, com profundo carinho. Com os espíritos levianos vale tudo. Eles se impõem, eles querem dar ordem, são agressivos, né? E às vezes os encarnados confundem, né? Nossa, o espírito amigo se comunicou, dava murro na mesa. São bravos os espíritos amigos na nossa casa espírita. Às vezes alguém fala assim para mim, né? Alexandre, os espíritos que se comunicam lá, eles são bravos. Os espíritos amigos, né? A pessoa está falando, né? Eles são bravos, eles dão murro na mesa. Né? Eu falo, ó, esse não é espírito amigo, não. Esse não é espírito superior, não, pessoal. Calma lá. Né? Então, a confusão que vai estabelecendo, né? Por falta de critério, por falta de
de experiência, o pessoal começa a confundir, né? E aí começa a comprar gato por lebre. E o espírito aproveita que as pessoas estão achando que é mesmo um espírito protetor, né? E que está só numa demonstração de firmeza, de autoridade, aí o espírito pinta e borda. Porque os encarnados estão aceitando aquilo como uma verdade, né? Aquela imposição, aquela autoridade, aquela força, né? Porque o Espírito está falando tudo o que está acontecendo com a gente mesmo. Nossa, então é Espírito protetor mesmo, né? Sabe tudo o que está acontecendo com a gente. Os obsessores também sabem o que acontece com a gente. Eles estão fazendo, inclusive, eles estão, né, criando situações no grupo. Lógico que eles sabem também. Então eles chegaram ali, falarem, darem murro na mesa e falar: porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você não pode fazer isso, né? É espírito obsessor, não é espírito amigo. Tá? Os espíritos amigos não agem dessa forma. Não vale tudo para eles. Eles têm métodos próprios, métodos de equilíbrio, métodos de tato, de bom senso, de amor, de paciência, de respeito ao livre-arbítrio. Entendeu? Olha a diferença, vocês percebem a diferença das duas situações que eu estou colocando aqui? É muito importante que a gente perceba essa diferença, para a gente não comprar gato por lebre. Tá? Ok? Eu gosto de falar, dar esses exemplos, tal, porque muitos grupos estão aqui representados. Tem pessoas que não participam de grupos mediúnicos, né, podem vir a participar, mas muitos participantes de grupos estão aqui, doutrinadores estão aqui, médiuns estão aqui estudando com a gente. Então, às vezes, são coisas que a gente não costuma conversar na casa espírita até. Né? Até por um certo constrangimento nos grupos, para não expor certas dificuldades. Então, aqui a gente tem essa liberdade. Eu não estou vinculado ao grupo de vocês, né? Vocês não estão vinculados aos meus grupos. Então, a gente tem essa liberdade de conversarmos, né, a respeito do que ocorre em certas situações. Isso é importante. Tá? Até para a gente ir regularizando, né, os nossos grupos, ajustando aquilo que a gente está percebendo que não está funcionando direito. Né? Certo? Então não nos esqueçamos de que todos os métodos são válidos para aqueles que se enquistaram no transviamento moral, que é o caso dos espíritos levianos. Né? Se não estivermos atentos, nem sentiremos a mudança, e dentro em pouco estaremos inteiramente dominados, exatamente por aqueles que se opõem aos nossos planos, envolvidos numa vasta e bem urdida mistificação, quando não desarvorados também com o grupo em vias de desagregação e até obsidiados ou fascinados por espíritos que se apresentam com nomes importantes. Né? Eu não faço da questão da mistificação um bicho de 7 cabeças, né? Eu não fico o tempo todo desconfiando da mistificação, eu não fico o tempo todo acuando médiuns, querendo provas, né? Demonstração de que o espírito é o espírito mesmo. Eu não fico trabalhando dessa forma. Até pelo que eu falei para vocês, né? Eu não fico partindo da desconfiança sistemática, eu parto da confiança. Né? Ajuda os médiuns a produzirem, só que à medida que eles vão produzindo e que vai aparecendo uma coisa ou outra que me chama a atenção, né? Aí eu vou chamando aquele médium, eu vou conversando, pontuando certas coisas, orientando, explicando, né? Ajustando. Né? A pessoa começa a dar comunicações de espíritos mentores, espíritos guias, espíritos amigos, né? Que começa a trazer conteúdos. Vocês têm que fazer assim, vocês têm que... Opa, na hora até não dou muita corda, tá, pois não, ok, tal. Depois eu converso com o espírito, eu converso com o médium, explico, escuta, ó, essa comunicação, olha o que o espírito falou assim, assim, assado, tal. Isso aqui não é... Ele se apresentou como espírito mentor, mas esse tipo de colocações que ele fez não é de espírito mentor. Você entende? O que você sentiu na hora da comunicação?
Ah, Alexandre, você sabe que eu me senti mal, senti uma energia, não estava bem a coisa. Então, o espírito pode até querer enganar, trazendo palavras amigas ou palavras, né? Mas o que o médium sentir é muito importante. Porque a energia a gente não engana. A gente não improvisa. O espírito infeliz, ele não produz uma boa energia. Então o médium tem que estar atento. Existe um discurso que pode até estar redondinho, né? Falar de Jesus, ou falar, pode ter um discurso todo assim, mas o médium percebe que a energia não era boa. Né? Então não bate a energia que o espírito transmitiu com o discurso que ele trouxe. Porque ele traz aquele discurso para dar uma enganada, né? Falar, pessoal, qualquer pessoa pode falar. De Jesus, de Deus, qualquer pessoa pode falar. A gente usou na época da Inquisição, a gente matava as pessoas em nome de Jesus. Não é? Então fazer discursos baseados no Evangelho, baseados em Jesus, qualquer pessoa faz. Agora, passar uma energia boa na hora da comunicação, isso a gente não improvisa. Isso o espírito infeliz não vai conseguir improvisar. Então o médium tem que estar atento para o discurso que o espírito traz e para a energia que ele sente do espírito. Tá? Porque se ele perceber que não está batendo, é boa a chance de não ser aquilo que está querendo fazer parecer que é. Tá? Então são elementos que a gente tem que analisar, né? A experiência vai dando uma condição melhor, né? da gente trabalhar com isso tudo. Tá? Certo? Ok. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui. Nós temos um trecho aqui antes de acabar esse tópico. Né? Acho que nós vamos acabar na semana que vem. Para a gente não fazer corrido, né? Nós vamos na semana que vem ainda continuar com os orientadores aqui. Tá? Então vamos dar uma paradinha por hoje. Deixa eu só ver o que vocês estão colocando aí. A Rosemary Portela, né? Alexandre, e quando a pessoa acha que tudo é espiritual, tudo é influência dos espíritos? Olha, Mari, veja bem, tem dois lados essa questão, né? Provavelmente tem mais lados ainda, né? Mas tem as pessoas que exageram, né? Atribuindo tudo aos espíritos, desconsiderando as questões psicológicas do médium, as questões emocionais do médium, e atribui tudo de uma forma fechada assim aos espíritos, né? Então isso é um erro. Por quê? Porque todo fenômeno mediúnico, ele é medianímico, ou seja, é uma junção do mediúnico, da presença do espírito, com o anímico, ou seja, com as questões do próprio médium. Tá? Então não é tudo do espírito. Tem também do médium. Ok? Só que a questão, Mari, é que nós reencarnamos e nós crescemos dentro de uma perspectiva materialista. Tá? A maior parte da nossa vivência, ela teve muito mais de pensamento materialista do que de pensamento espiritualista. Na nossa vida, por nós estarmos vivendo a vida material, a gente aprendeu a pensar e a viver muito mais levando em conta a vida material do que a vida espiritual. Então, à medida que a gente vai estudando o espiritismo e vai estudando a mediunidade, a reunião mediúnica e tal, a gente vai percebendo cada vez mais que a influência espiritual era maior do que a gente imaginava. Que nós estamos mergulhados na convivência com os espíritos o tempo todo. Que nós nos acotovelamos com os espíritos o tempo todo. Né? Então eu vejo muitas pessoas usarem isso, esse argumento, achando, mas tem gente que acha que é tudo espiritual. Só que a pessoa mesma, ela ainda não viu tudo o que é possível do ponto de vista espiritual. Entendeu? Então, às vezes a pessoa, para dizer que é dela,
porque a gente tem uma sede de autonomia, a gente se sente desconfortável em pensar que a gente está sendo influenciado, né? Principalmente adolescente. Você fala que o adolescente está sofrendo alguma influência, ele já fica doido da vida, porque ele quer ter independência, ele quer ter autonomia, eu sou dono do meu nariz, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu não sou fraco assim, que sou dominado pelos espíritos, né? E está sendo super dominado pelos espíritos, né? Então esse é um argumento que eu vejo muito no movimento espírita as pessoas usarem, porque querem que tudo seja dos espíritos, querem que transferir responsabilidade para os espíritos. Tudo é obsessão, tudo é influência. Só que às vezes a pessoa está falando isso e ela está obsediada, e ela está perturbada. Entendeu? A gente vê frequentemente as pessoas questionando e já sofrendo uma influência enorme espiritual. Os espíritos infelizes, eles gostam que a gente pense dessa forma, que a gente não acha que é influência deles. Os espíritos obsessores, eles adoram que a gente não leve a influência deles em consideração. Eles me falam isso com frequência. Eles me falam por quê? Porque eles preferem agir no invisível, eles preferem agir no anonimato, eles preferem não ser descobertos. Então eles preferem que a gente use só argumentos materiais, que você está ficando louco mesmo, que isso é uma coisa sua, é da sua cabeça, isso aí não tem nada de espiritual, isso aí é só coisa sua mesmo, você não tem mediunidade, coisa nenhuma, você não tem que trabalhar reunião mediúnica, coisa nenhuma, o teu negócio é ficar internado lá no hospital psiquiátrico, porque você que não está bem. E o espírito fica falando na cabeça da pessoa, isso aí é seu mesmo, isso aí é seu, você que está ficando louco. Quantos espíritos já conversei que estavam em cima do médium ali, falando isso para o médium. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Não acredita que é espírito não acredita que é espírito não, isso é coisa da sua cabeça, você que está ficando louco. Por quê? Porque o espírito quer induzir a pessoa à loucura, ele quer induzir a pessoa à confusão. E o Espiritismo veio justamente propondo a influência dos espíritos, propondo a interferência dos espíritos na nossa vida, e segundo os próprios espíritos, muito maior do que supondes. A tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, aí a gente relativiza um pouco esse argumento das pessoas. A pessoa quer que tudo seja dos espíritos. Muitas vezes é. É sempre por conta só dos espíritos? Não. Nós temos que analisar os dois lados. Mas nós sofremos muito mais influência do que a gente gostaria. Nós sofremos muito mais influência do que a gente sabe. Entendeu? Então, à medida que a gente vai entendendo melhor, a gente vai percebendo que é maior a influência do que a gente imaginava. Entendeu? E às vezes a pessoa que mais fala que não, porque eu não sofro influência, porque eu não sou obsediado, porque eu não sou... Às vezes é a pessoa que está mais obsediada, que é a pessoa que está mais perturbada. Entendeu? Eu sei que eu tenho que tomar cuidado o tempo todo. Eu sei que eu tenho que tomar cuidado o tempo todo, que eu sou médium e sou muito propenso a receber influências positivas e negativas. Eu tenho que estar sempre cuidando ali da minha linha de equilíbrio. Por isso que eu gosto dos estudos, me fazem lembrar daquilo que eu preciso lembrar, os conceitos espíritas, estabelecer uma boa sintonia com os bons espíritos. Então eu gosto desse tipo de estudo, porque eu me mantenho o tempo todo com uma certa disciplina, vigilância, porque eu sei das minhas fragilidades. Eu sei que eu sou muito propenso. Se descuidar, eu me desequilibro. E até cuidando, a gente se desequilibra às vezes. Tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Certo? Ok. A Franciele colocou: Alexandre, estou no começo e sofro de ansiedade. Estou em crise. Faz uns dias, agora piorou. Como me livrar desse mal? Anos. Eu quero viver em paz sem medo. É uma questão complexa, Franciele? Você precisa da casa espírita, do conhecimento espírita. Não sei se você é médium ou não. Mas se for, precisa cuidar da sua mediunidade,
É importante o autoconhecimento, né? Pode ser interessante a terapia, uma ajuda em que você possa falar sobre as suas questões, isso ajuda a diminuir a ansiedade, né? E pode até necessitar, em casos mais extremos, de alguma medicação, né? Ou de um floral, alguma coisa que ajude, né? a lidar melhor com as suas emoções e tal. O uso da meditação é importante. Certos hábitos vão ajudando bastante a gente a melhorar a condição emocional, né? Então a leitura elevada, a meditação, a oração, tem coisas que ajudam muito a gente vivenciar com mais saúde, tá bom? Ok, pessoal, vamos finalizar por hoje então, né? Questão de horário aqui a gente tem que encerrar, né? Vamos fazer a prece, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, pela chance que nós temos de ter contato com o conhecimento espírita, que nos faz mais conscientes, nos faz analisar a realidade de uma forma mais profunda. Abençoa, Senhor, os espíritos amigos que estão nos ajudando, abençoa os sofredores que também se acomodam em torno de nós, como aqueles que ainda precisam, assim como nós, da tua ajuda, do teu auxílio, do teu amparo, da tua direção. Abençoa, Senhor, o nosso lar, abençoa os nossos familiares, principalmente aqueles com maior dificuldade, que a luz do discernimento possa brilhar em suas mentes, em suas vidas. E abençoa, Senhor, as casas espíritas, aquela casa a qual nos ligamos, os seus dirigentes, os seus participantes, os seus trabalhadores, que todos recebam a radiância da tua luz. Obrigado por tudo e permaneça sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação, tá? Fiquem com Deus e tenham um excelente dia. Um abração. Só mais uma coisinha, eu vou colocar para vocês aqui, quem quiser pegar esse estudo do diálogo com as sombras desde o começo, eu vou passar para vocês aqui o link do YouTube, onde vocês têm acesso a essa sequência, tá? A gente inclusive fez a organização desse trabalho esses dias atrás. Então eu vou passar para vocês aqui o link. É claro que desde o primeiro, né, até os demais, o playlist lá do YouTube, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, ó. Aí, ó, coloquei o link, tá? Então quem quiser pegar o estudo desde o começo, tá aí. Um abração, até mais.